sobre a Revolução Russa em 1917. Primeiro vamos conhecer como que era a situação da Rússia antes da Revolução. Então, a Rússia do século XIX ela era governada por um czar absolutista. Czar é a mesma coisa de imperador, viu? Com uma economia concentrada nas mãos dos empresários estrangeiros. Isso quer dizer que a maior parte das empresas que existiam na Rússia estava sob o domínio dos estrangeiros. Os trabalhadores rurais eram explorados pelos latifundiários. Você sabe o que é latifundiário, né, turma? Latifundiários são os grandes proprietários de terra. E, além disso, a cidade de Moscou e São Petersburgo, onde vivia a maior parte dos operários, eles eram explorados com baixo salário. Tudo isso, e mais a fome, fez gerar um barril de pólvora que explodiu em 1917. Além de nós não esquecermos que também a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial. Então, todos esses fatores geraram esse barril de pólvora que explodiu em 1917. Como que era a Rússia antes da Revolução? Antes da Revolução, a Rússia possuía apenas um partido político, que era o Partido Social Democrata. Só que esse partido existia divergência dentro do próprio partido, o que fez surgir duas correntes políticas, ou dois partidos políticos. Os bolcheviques, que quer dizer maioria em russo, era liderado por Lenin. E os mencheviques, que quer dizer minoria em russo, era liderado por Plekhanov. Esses dois personagens, tanto Lenin como Plekhanov, eles viveram durante muitos anos exilados em outros países porque eles não aceitavam ou eram contrários às ideias do czar. Então, em 1917, começa a Revolução Russa, que é dividida em duas fases. A primeira fase é a fase da Revolução Branca ou Revolução de Fevereiro. Nessa revolução, o que aconteceu? O czar foi deposto e os poderes, a Rússia passou a exercer um governo, entre aspas, democrático. Porém, isso não satisfez o interesse da população. Em outubro de 1917, acontece a Revolução Vermelha, que é a Revolução nas ruas. Vamos lembrar que o Lenin ele defendia uma revolução onde o poder absolutista fosse finalizado, ou seja, acabasse com o sistema absolutista e implantasse o sistema republicano. Enquanto o Plekhanov ele defendia um governo com poderes limitados. A Revolução Russa terminou em 1921, quando Lenin tornou-se o primeiro presidente russo. Ao assumir o poder, Lenin fez o quê? Ele criou o plano, que é o plano econômico, o MEP, onde as empresas estrangeiras passaram a ser de domínio russo, ou seja, do governo russo, e as terras foram distribuídas aos camponeses. Porém, Lenin morreu em 1924, assumindo o poder o seu sucessor, Stalin, que também era defensor da Revolução Russa. Stalin governou até 1951 com um governo totalmente autoritário e ditatorial. Durante o governo de Stalin, muitas pessoas foram perseguidas, sofreram pressões políticas, alguns foram mortos, entre eles o Leon Trotsky, que foi exilado e morto no México. A ditadura de Stalin terminou em 1951 com a sua morte. A partir daí, a Rússia, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começa a viver um processo de democratização, com a perestroika, que vocês vão estudar mais tarde. E com isso, em 1991, o sistema socialista entra em decadência e hoje nós temos apenas 4 países que são socialistas, que é a Rússia, a China, Cuba e a Coreia do Norte. Saindo da Rússia, nós vamos falar um pouquinho sobre a crise de 1929 ou a Grande Depressão. O que foi isso? A crise de 1929 aconteceu por quê? Com a Primeira Guerra Mundial, vocês sabem que os Estados Unidos ele tinha capital para financiar os países em guerra. Com o final da guerra, quem saiu como grande potência mundial? Os Estados Unidos. Então, com isso, os Estados Unidos viviam os anos dourados, onde grande parte da população vivia apenas de especulação financeira. E o que é especulação financeira? As pessoas, ao invés de criar empresas,
eles começaram a investir todo o seu dinheiro nas bolsas de valores. Então, em 1929, mais precisamente em 24 de outubro, houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York, onde grande parte da população que tinha seu dinheiro investido nas bolsas de valores perderam totalmente o valor. Ou seja, aquelas ações que valiam milhões, no dia 24 de outubro, na quinta-feira, chamada também de Quinta-feira Negra, essas ações foi abaixo de zero. Então, as pessoas entraram em falência. Então, a Grande Depressão, ou crise de 1929, ela não afetou somente os Estados Unidos, mas todos os países capitalistas que dependiam diretamente da exportação, ou seja, que dependiam dos Estados Unidos. Entre eles, nós temos o Brasil. O Brasil, naquela época, ele era um grande exportador de café para os Estados Unidos. Com a crise de 1929, ou seja, com a crise econômica sofrida pelo governo americano, ele deixou de exportar o café, deixou de comprar o café, e muitos cafeicultores entraram em decadência. Isso quer dizer que a crise de 1929 ela afetou todos os países capitalistas. E qual a causa que levou à crise de 1929? Como eu disse para vocês, uma das causas foi a especulação financeira, porque as pessoas pegaram todo o seu dinheiro e estavam investindo em ações, a superprodução e o fim do comércio. Porque com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles compravam produto dos Estados Unidos. Quando eles conseguiram melhorar a sua economia, eles deixaram de comprar esse produto. Então, houve um acúmulo de produção. Então, esses três fatores vão levar à crise de 1929. E para superar essa crise, o governo americano vai criar uma série de medidas, entre elas vai ser a limitação de exportação. Então, isso faz com que os países que eram diretamente dependentes dos Estados Unidos comecem também a entrar em crise. Então, o que nós temos? Nós temos a crise de 1929 e nós temos a Revolução Russa, que marcaram o início do século XX. Deu para vocês entenderem?